Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para fazer mais pausadamente uma parte do nosso desenho. Uma colega nossa, ela disse que ficou com um pouco de dúvida, estava com um pouco de dificuldade nessa parte que eu digo que são as folhagens abaixo, aquelas que ficam mais por trás, que está por baixo para receber essa nova camada na parte de cima. Então, eu vou fazer essa primeira camada hoje com vocês, porque eu sempre faço uma porção, deixo secar, para depois ir colocando outras camadas. Então, eu vou fazer a primeira camada todinha, para deixar secar, para depois a gente vir com o restante que faltar. Olha só, primeiro eu tô enchendo essa parte aí embaixo toda com verde pântano. Essa parte que eu pintei aí foi toda com verde pântano. Essa região que eu estou pintando agora, saindo para fora do desenho, eu tô colocando o verde pinheiro. Tô esfumaçando um pouquinho assim para fora, não muito marcado. Veja que eu não tô deixando assim um fundo, aquele fundo que a gente vai sumindo em cima do tecido. Eu tô deixando esfumaçado pouco, como se já fossem algumas folhagens aí por trás, e não necessariamente uma sombra dessas folhas. Vou emendar bem esse verde pinheiro e esse verde pântano. Para essa região, eu vou colocar o verde pinheiro, mas veja que essa região assim mais afora. Essa parte de dentro da guirlanda, essa parte aí fica do lado de fora, e a parte que vai para dentro dela, para a circunferência que fica dentro dela, eu vou deixar mais escuro. Mas para até então, vamos entender essa região aqui. Eu tô pintando acima do nosso lacinho, eu tô fazendo esse esfumaçado pro lado de fora da guirlanda, e eu estou emendando esse verde pinheiro a esse verde pântano. A parte de fora, que fica mais livre para a luminosidade, recebendo o verde pinheiro, que é mais clarinho. A parte de dentro, esse canto mais fechado, onde terá muito mais folhagens, o verde pântano, e a gente vai colocar até um pouco de preto aí para ficar mais escuro ainda, tá? Nós temos essa pinha aí, que eu vou deixar o espaço dela. Veja que eu passei o verde pinheiro, que é em volta, mas eu tô colocando um pouco do verde pântano também, se emendando a isso. Você use um pincel que você gostar, um pincel número 8, 10, 12, 14, o pincel que você se sente bem para fazer esse trabalho. Eu tô usando aí o pincel número 8. Eu tô usando o pincel número 8 e o pincel número 6, quase sempre essa numeração, para fazer esse enchimento aí, viu? Para os detalhes eu tenho variado bastante até de pincéis. Essa região aí eu tô enchendo ela toda com o verde pinheiro, ela tá indo para a região de dentro da minha guirlanda. Eu vou deixar um pouco mais escuro. Não é via de regra, alguns cantinhos a gente pode ganhar um pouco de luminosidade dependendo da folhagem que vai cair ali para aquele centro, mas no geral, por baixo, essa cor ela é escurinha, porque ela recebe menos luminosidade, ela tá para uma região mais fechada. Eu vou fazendo uso de bastante verde pântano, principalmente porque esse verde pântano, ele corresponde às folhas que estão por baixo, que estão por trás, que a gente não vai enxergar elas bem detalhadamente. Isso aí é o preto. Esse preto eu já vou usando ele para escurecer. Alguma parte eu vou colocar total quase, e outras partes eu vou sair mais que manchando, já dando uma ideia de que tem alguma coisa por aí por trás, de que não é um espaço sem alguns elementos distribuídos, mas ao contrário, vários elementos, várias folhas, né? Vou escurecer, próximo esse laço bastante. Essa região mais para o centro, eu preciso também ter ela mais escura. A parte de fora, onde eu coloquei o verde pântano, aliás, o verde pinheiro, eu não preciso levar o preto. Se eu precisar de um pouco mais de sombra para ela, o verde pântano será o bastante. Mas para as regiões que eu coloquei o verde pântano, se preciso de mais sombra, essa sombra será o preto.
Esse cantinho aí eu já enchi com preto puro mesmo. Mas cuidado, o preto ele não se estende tanto. Ele vai se encontrar com verde pântano ou com verde pinheiro, até com outras tonalidades. Porém, ele precisa ir sumindo, não ir para as laterais. Isso que eu estou usando aí é o verde pinheiro agora. E veja que eu encontrei direto com o preto, que ficou parecendo a gente ter usado aí um verde pântano, não é verdade? Em alguns cantinhos, olha, eu vou colocando uma certa sombra, como se já fosse algo das folhagens que vai ter por essa região. Vou fazer essa pintura bem devagarzinho com vocês e espero que possa tirar aí as dúvidas. Vou distribuindo, veja que eu estou continuando com o verde pinheiro e distribuindo uma boa quantidade por essa região. Dos outros lados, um lado eu nem usei o verde pinheiro e do outro eu usei pouco. Para essa parte aí em cima, eu já vou usar uma quantidade maior. Você pode estar estranhando porque eu virei a posição do desenho para facilitar a minha pintura e a sua visualização aí em casa. Mas veja que essa parte que eu estou pintando é acima do laço, tá vendo? A posição que está o laço, eu estou pintando aquela parte que está acima dele. Eu vou continuar fazendo o fundo para todo esse restante de folhagem que tem para nossa guirlanda. Vou fazer toda essa parte de fundo hoje com vocês e continuo com o verde pântano agora. Parei o verde pinheiro e vou dar sequência com o verde pântano. Olha só o quanto eu vou estendendo esse tom mais escuro e por onde eu vou puxando ele. Observe direitinho como vai ficando esse fundo. Vai ficando totalmente sem definição. Essa primeira parte, a gente precisa se preocupar só de encher com esses verdes mais escuros, que o que sobrar deles na hora da gente detalhar as folhagens na parte de cima, vai ficar como se fossem outras folhas por baixo e dá mesmo essa impressão. Quando a gente olha, que vê aquelas folhinhas mais definidas em cima, ficam umas flechinhas entre elas, bem escuras e, no entanto, verdes ou preto aparecendo. E essa ideia, esses tons que ficam aparecendo, nos traz a ideia de que tem muitas folhas ali por trás. Eu vou continuando agora esse ladinho aí com o verde pinheiro. Veja que eu tô colocando dessa vez até bastante dele e eu tô colocando mais assim afora, o meio sempre escuro. Eu subi esse verde pinheiro assim já deixando um tanto riscadinho, tá vendo? Olha só, bem riscadinho. Porque isso já vai ajudar a gente na hora de fazer essas folhagens, mostrando que aquilo que está por baixo são folhinhas. Não precisa ser necessariamente uma sombra, porque de fato eu não estou fazendo um fundo, uma sombra por trás dessa nossa guirlanda. Eu vou continuando aí, enchendo toda essa região que eu estou marcando com verde pântano. Veja o quanto eu passei de verde pântano. E tô com o preto escurecendo ainda um pouco mais em alguns cantinhos. Eu não vou levar demais para cima desses cipós, porque as folhagens elas vão cair em cima desses cipós. Vai aparecer também o tom deles. Então, os lugares onde os cipós já vão estar se mostrando, eu vou parando, vou deixando aí. Depois eu venho fazendo esse acabamento. Para já, eu vou me preocupar com essa região totalmente verde para hoje. Tudo isso que eu passei aí foi o verde pântano para essa região, essa grande região, e usei um pouquinho de preto. Mas veja que nessa parte aí afora, eu já estou utilizando um pouco do verde pinheiro. Procure deixar o espaço dos azevinhos, deixar o espaço das pinhas, mas eles também vão ser pintados nesse primeiro momento. Você pode estar pintando eles nesse primeiro momento para tudo isso secar junto.
Olha onde eu tô colocando o preto aí em volta dessa pinha para saltar mais ela para fora, dar mais profundidade no em volta dela, o que faz ela vir mais para fora. Em volta desses azevinhos, eu também estou escurecendo um pouco, deixando eles mais acima, embora vai cair umas folhinhas por aí por cima também. Mas isso aí a gente vai pensar depois na nossa segunda pintura. Veja o quanto isso está escuro. Veja como tá com bastante preto essa região central e veja os pontos onde eu saí deixando os lugares com o verde pinheiro, verde assim mais clarinho. Essa região aí eu vou espalhar um pouco do verde pântano, mas eu não vou me atentar muito a ela, porque a gente ainda vai vir aí com os tons dos cipós aparecendo, e eu vou deixar esse trabalho um pouquinho para depois. Eu vou me atentar mais a essa primeira folhagem que eu quero mostrar direitinho para vocês. Esse cantinho que eu tô colocando um pouco de verde grama, é para a região de dentro e está muito claro, está muito diferente da nossa lógica, que a nossa lógica é escurecer a parte de dentro da guirlanda, não é isso? Só que a folhagem que vai cair aí para cima, ela é bem clarinha. Só por isso eu estou colocando esse verde grama, deixando essa parte mais clarinha também. Agora veja bem o que eu estou fazendo. Eu coloquei todo o fundo, preto, verde pinheiro, verde pântano. Foi isso? Só aquela exceção do verde grama, aquela pequena exceção. Não vou esperar isso aí secar. Vou pegar o verde grama e vou sair, olha, colocando umas ideias apagadinhas de folhagens por aí por cima. Vou sair riscando umas folhinhas assim bem aleatórias. Umas mais riscadinhas, outras com batidinhas. Vou ficar bem à vontade para fazê-las. Eu não vou me preocupar muito com os detalhes delas. Eu preciso que isso aí fique manchado, tendo ideias de folhagens. Algumas eu posso sair assim, ó, riscando, como se fossem aquelas folhas de pinheiro que parecem uns espinhos mais alongados. Outros eu posso vir assim com batidinhas, dando a ideia de que são uns galinhos com várias folhinhas, bem juntinhas. E vou mesclando esses diferentes tipos de folhagens por aí. Tô usando, gente, um pincel número 8, bem cortadinho e lixado. Para esse lugar aí, eu vou sair jogando assim umas batidinhas, dando a ideia também de folhagens, mas a gente ainda vai trabalhar bastante essas regiões, todas elas, na verdade. Esse cantinho aí, eu vou fazendo o mesmo processo, lembrando que eu tô fazendo todo esse primeiro passo, vamos dizer que esse é o nosso primeiro passo, sem esperar a tinta secar. Simplesmente coloquei e vou agora manchando. Claro que eu pintei uma boa parte e tudo isso, a tinta em alguns lugares já está mais sequinha, principalmente por essa região aí, ela já está quase seca. Mas é o que eu estou tentando lhe dizer. Essa primeira parte você não precisa esperar, porque não tem um acúmulo de tinta. A gente não saiu colocando porções grandes de tintas, pinceladas bem cheias de tintas. Então, não tá tudo se misturando. A gente precisa deixar secar, porque quando a gente vai trabalhando camadas grossas de tintas, uma começa a se misturar à outra e a gente não consegue ganhar definição. Essa parte que eu tô colocando agora, esses risquinhos, eu estou deixando-os já com uma camada mais grossinha de tinta. Então, se eu vier trabalhando aí em cima de novo, sem esperar secar, as coisas já começam a se misturar. Eu já não consigo o efeito que eu gostaria. Por essa razão, eu vou fazer essas manchinhas, eu vou deixar secar, para depois eu voltar fazendo a minha pintura. Se você quer pintar essa guirlanda inteira de uma vez, tranquilo, você começou uma parte, vai até o final. Quando chegar lá no final, aí você volta para o começo, porque aí aquela região já secou e você continua a sua pintura.
Se você for fazendo partes e partes, igual eu não tenho tempo de fazer ela inteira de uma vez, eu fico gravando pedacinhos de vídeos conforme eu vou tendo tempo e enviando para vocês, então eu tenho que esperar. Eu faço um pedacinho, aí eu deixo secar, volto, porque se eu fizer aquele pedacinho para deixar ele todo pronto de uma vez, não vai dar certo. Olha só, saí riscando isso aí. Já tem uma ideia bem mais marcada de folhagens, na verdade. A gente já percebe que já tem uma quantidade maior de tinta em cima do nosso tecido. Observe que o tipo de folhinhas que eu usei aí foi basicamente a mesma coisa, mais risquinhos e algumas batidinhas. Não me preocupei muito em fazer estilos de folhagens diferentes. Aí eu vou colocar mais umas batidinhas só para modificar um pouco. E a gente olhando, a gente já tem a ideia de que tem muitas folhas, que é uma região que tem muitas folhas. E era justo esse ponto que a nossa colega disse que tinha uma certa dificuldade, que estava encontrando uma certa dificuldade. Então, eu vou fazer toda essa primeira parte, para depois a gente vir colocando a segunda parte. Mas para esse vídeo, eu vou passar para vocês nossa primeira parte da pintura. Vou colocando batidinhas por essa região, vou colocando risquinhos, folhinhas que já dá para a gente ter uma boa ideia sobre elas, sobre a ideia de como elas são. E depois, quando a gente colocar outras mais fortes, mais formadas aí em cima, essas ainda vão aparecer partes lá por trás, ajudando a deixar isso aí bem cheio, do jeito que a gente precisa. Olha como ficou. Veja o resultado de tudo aquilo que a gente fez nesse primeiro momento. Agora, eu vou pintar os azevinhos. Eu vou encher todos eles com marfim. Pode encher todos eles, que dá tempo você colocar todos os detalhes. Eles são, não vai secar, né? Eles são pequenininhos, vai dar tempo pra gente detalhar sem que seque, sem que a gente tenha nenhum problema. Tô aí já com um pincel menorzinho, eu enchi eles com o pincel número 6. Eu agora tô também com o pincelzinho número 6, colocando um pouco de tom para eles, um pouco de sombra com o caramelo. Um lado eu vou colocar o caramelo, o outro eu vou colocar o sépia. Vou colocando uma porçãozinha bem pequena, eu não quero deixar esses azevinhos no tom caramelo, muito puxado para isso. Eu quero apenas deixar um pouquinho escuro, levemente escuro com esse tom. Com esses tons, o caramelo e o sépia, a gente vai fazendo as separações e colocando os pontos de sombra que a gente precisa para os nossos azevinhos. Eles são bem clarinhos, mas esses tons vai dar para a gente definir bem a separação de cada um deles. Olha só, agora eu tô colocando o sépia. Os azevinhos a gente já vai deixando eles todos prontos. A gente não precisa deixar secar para vir com camadas de tintas. Geralmente caem umas folhinhas sobre eles, mas principalmente por isso, a gente precisa que eles estejam todos prontos. Olha só, passei aí o caramelo, agora eu tô passando o sépia, a gente já consegue ver aí a separação. Depois, você pode vir com o pincelzinho número 0, melhorando, com um contorninho bem apagadinho, melhorando a separação entre eles, se houver necessidade. E mesmo naqueles azevinhos que não estejam um juntinho do outro, a gente coloca também um toquezinho de sépia. Vou colocar para todos eles, tanto um toquezinho do caramelo quanto do sépia. Feito isso, a gente vai acrescentar um pouco mais de luminosidade para eles. E essa luminosidade você pode estar colocando com branco, eu tô colocando com branco. Ou você pode estar acrescentando mais um pouco do marfim mesmo, que também fica bom. Olha só, vou distribuindo o branquinho aí em cima dos meus azevinhos. Eles têm um tom assim bem diferente, né? Eu não sei se isso aí seria azevinhos mesmo, parece o azevinho, eu os caracterizei assim.
Expliquei isso no nosso primeiro vídeo, né? Que eu iria chamá-los por azevinhos. E assim eu os estou classificando. Olha só, o branquinho ajuda nessa separação, deixa eles mais salientes, mais esféricos. É bem importante a colocação desse branco ou de uma porção a mais de marfim sobre eles. Misture bem essas tintas, não precisa deixar a tinta solta em cima deles, não. Eles não têm brilho, eles têm mesmo aquela luminosidade. Terminado isso, eu vou começar a colocar as sépalas, umas pequenas sépalazinhas que eles têm. Olha só. Eu vou colocando, todos eles apresentam. Eu vou colocar com o sépia e vou colocar um pouquinho de branco ou de marfim como luminosidade dos lugares que precisa ter alguma definição, alguma separação, um brilhinho. Todos os que eu desenhei para essa guirlanda, nessa região vai aparecer essas sepalazinhas. Não quer dizer que não tem alguns que deixe de aparecer, tá? De contra a gente, essa sepalazinha está por trás, a gente também precisa ter essa ideia. Mas no caso desses que estou pintando, eu vou mostrar as sépalas de todos eles. Esses outros também colocarei da mesma forma. Observe que aquelas que caem para cima dessa região, onde está o preto, onde está o verde pântano, a gente basicamente não consegue enxergar. Mas quando a gente coloca esse brilhinho em cima delas, dá para a gente ver que tem alguma coisinha ali. De certo que depois, quando a gente passar algumas folhagens aí caindo por cima, pode ser que esconda alguma coisa, mas não pense assim, deixando de fazê-las. Coloque todos, depois o que aparecer, apareceu. O que não aparecer, tudo bem. Olha só, tô colocando desse, vou colocar desses outros 3 também. São umas pequenas batidinhas, basicamente, com sépia, manchadinhas com o branco ou marfim. Vou colocar desses daí, vou colocar nesse maior também. Veja que eu não coloquei nenhum assim bem central. Coloquei eles mais voltados na direção para onde estão indo as folhagens da nossa guirlanda. Esse daí eu vou colocar em cima dele, mas eu não vou colocar centralizado. Veja que parece uma florzinha em cima de nosso azevinho. E eu coloco um pouquinho de luminosidade, bem pouquinho. E assim vai ficando prontinho também esse nosso último azevinho. Se quando você estiver fazendo sua pintura, tiver no em volta aparecendo ainda um pouquinho dos tons do tecido, não se preocupa. Depois você pode contornar esse azevinho direitinho com o verde pântano ou o preto que couber no lugar. Ou na hora de fazer as outras folhagens que vem por cima, você vai conseguir ir cobrindo isso aí direitinho. Para as pinhas, eu vou pintar essa que está assim mais afora, vou iniciando ela com o sépia, vou puxar uma boa quantidade de sépia, e essa eu vou fazer ela um pouco maior para você ver melhor como são feitas essas divisões ou essas colocações, essas porções dela, como eu tô desenhando. Ela não é aquela pinha assim bem detalhada, onde dá pra gente colocar cada uma de suas porçõezinhas detalhadamente. Ela é aquela que é mais riscada, aquela bem prática da gente fazer. Essa região aí embaixo eu passei o preto e vou seguindo aí com o sépia mesmo. Mas nós vamos pegar o caramelo para a gente terminar essa parte de cima, deixando mais luminosidade, uma vez que ela está sendo projetada mais de frente para a gente. Ela não tá por trás, não tem por baixo das folhas, ela tem uma boa porção que tá assim bem afora mesmo. Vou enchendo isso com caramelo, mas eu vou pegar também um pouquinho de sépia para melhorar, não deixar essa separação assim tão forte, tão distante do sépia e o caramelo, né? Veja que fica estranho se a gente deixar dessa forma. Essa pinha será assim bem maiorzinha mesmo.
para a gente poder visualizar bem os detalhezinhos dela. Aí eu peguei um pouquinho mais de sépia, tô manchando. Vou manchar também pelo meio, não só nas laterais, mas no meio também. Vamos marcar por aí. Olhe como eu vou puxando esses risquinhos. Tá vendo? Não precisa ser risco muito longo, mas eu vou puxando nessa direção, arredondando. Porque já vai ficando umas ideias daquelas pequenas porçõezinhas que tem nela, várias porçõezinhas que tem nela, não é isso? Eu vou pegar o marfim para sair delimitando aquelas porçõezinhas. Eu vou deixar essa assim um pouquinho mais de frente pra gente, então eu vou deixando essa parte assim mais marcada, arredondando esse pontinho aí em cima. E para o em volta, eu vou descendo normalmente. Veja só, tem 2 risquinhos, eu faço um no meio deles, tá vendo? Tem 2 risquinhos, faço outro no meio deles. E essa seria a forma correta da gente ir fazendo todos os risquinhos da nossa pinha. Nem sempre eu faço assim, geralmente eu saio com o pincel passando bem rápido e sem pensar muito onde eu vou colocar esses risquinhos. Se você tem dificuldade de pintar suas pinhazinhas, faça dessa forma. Você faz 2 risquinhos, olha, e passa um no meio deles, na parte, dando sequência à pintura na parte de baixo ou de cima, enfim. A gente não faz uma escadinha, um atrás do outro, mas a gente sai fazendo assim, um contra o outro, vamos assim dizer. Só que eu gosto de fazer dessa forma, olha. Jogando risquinhos em várias direções, quer dizer, sempre nesse sentido, mas jogando risquinhos sem pensar muito. Depois eu venho preenchendo mais os lugares que ficaram mais vazios. Olha só. Eu gosto de fazer uma pintura mais rapidinha, assim. Saio manchando, manchando, e depois eu venho com outros pincelzinhos menores, ou com esse mesmo, com tinta só na quina dele, e vou melhorando essas separaçõezinhas. Veja como eu posso ir melhorando essas separações. Eu posso pegar com um pincelzinho bem menor, ou com tinta só na quina desse mesmo. Esse pincelzinho que eu tô usando aí é um pincel número 2, chato, bem cortado e lixado. E tô passando agora um pouquinho de sépia entre esses pontinhos de marfim que eu coloquei. Isso dá profundidade entre eles e traz mais a ideia de que tem alguma coisa que está afora. Ou seja, tem aquelas porçõezinhas que estão mais afora. Essa pinha ela é muito comum e muito prática de ser pintada. Para as pessoas que pintam muitos desenhos, essa pinha ela seria o ideal, né? Seria mais fácil, porque tem outros estilos que são muito trabalhosos e que demora muito, requer muito tempo da gente para fazê-los. Aí eu tô acrescentando um pouquinho mais de marfim a essas porçõezinhas. Tô colocando um toquezinho mais central para cada uma dessas porções e puxando como um Vzinho, para deixar mais marcado cada uma porçãozinha mais definida, dando mais a ideia, lembrando mais aquelas porçõezinhas que realmente as pinhas apresentam. E isso, gente, eu vou fazendo por todo o corpinho dela, mas você deve ter observado que essa parte mais clara, mais afora, ela ficou mais carregada de marfim e a região mais escura, a região que tem mais preto, mais sépia, ela ficou só com uns toquezinhos. E essa é a ideia, porque é como se ela tivesse voltada com essa pontinha mais fina para fora e essa região maior, mais larga, entrando entre essas folhas, presa entre essas folhas, e eu ainda vou puxar umas folhagens caindo sobre ela, para fechar mais isso aí. Então, a gente deixa o marfim aparecer menos, para dar a ideia mais de sombra mesmo, de menos luminosidade,
que está impedindo de que ela fique mais definida, vamos assim dizer. Suas porções fiquem mais definidas. E eu vou deixar isso basicamente assim, gente. Essa parte de fora bem definida, a parte de dentro, os risquinhos, eu só vou acender alguns mais, mas deixar eles assim mais apagados mesmo. Veja que eu vou sempre mexendo em um ou outro, vou sempre dando um toquezinho. Olha só como eu deixei aquela partezinha lá de trás bem escura. Para essa outra, eu quero ela ainda mais escurinha. Então, eu vou enchendo isso aí com sépia, vou passar o preto, emendando esses verdes que a gente acabou de pintar aí, não é? Pintamos há pouquinho. Mas eu vou colocar também o toque do caramelo para a pontinha da nossa pinha. Eu não vou deixar ela também totalmente escura, totalmente sépia. Principalmente que eu quero dar um pouquinho a ideia, vou tentar dar a ideia de que umas daquelas pétalazinhas, não sei, daqueles porçõezinhas que tem nessas pinhas, caiu ou que tá bem afastado, que tá mostrando a parte bem central dela. E veja como eu vou colocar, tentar mostrar essa ideia. Primeiro eu vou fazer esse fundo com esses tons, vou sair manchando um tom sobre o outro, tanto o caramelo em cima do sépia, quanto o sépia em cima do caramelo. Vamos colocar o preto também, a gente não pode deixar de colocar esse preto para aprofundar, para colocar essa pinha por baixo dessas folhas, presa aí entre essas folhas. Vamos emendar bem o preto ao esse verde pântano. Vou trazer umas manchas de preto para cima do sépia. Olha só, umas manchas bem marcadinhas. Isso é o preto que eu estou usando. Vou pegar o sépia e vou sair manchando em cima do caramelo. Olha só. Essa pontinha eu vou respeitar ela um pouquinho, eu quero deixar ela um pouco riscada. Veja que essa parte aí de cima, ela já tá um pouco riscada, um risco mais compridinho com o sépia. E eu coloquei mais alguns. Agora, com o caramelo, eu vou puxar mais esses risquinhos, tá vendo? É como se a gente estivesse vendo que a parte de dentro dessa regiãozinha aí de cima dessa pinha. Esses outros, olha, eu vou riscando, eu tô usando o pincel zero, tá, pessoal? Com o caramelo mesmo. Veja que eu vou riscando, dando aquelas ideias das porções da pinha e descendo para essa região escura. Já dá pra gente ter uma noção de que essa pinha será bem mais escurinha que a outra. Com o marfim, eu vou marcar um pouco, dar um pouquinho de luminosidade para essas porções dela que está aparecendo aí mais alongadas. E vou dar sequência por essas outras porçõezinhas que estão de frente pra gente, que só aparece um pedacinho bem pequenininho dela, só aquela parte de fora. E vou seguir aí afora até chegar para essa região mais escurinha. Só coloque pouquinho marfim. Lembre-se, essa pinha precisa ser mais escura. Então, deixe ela com pouco marfim, tá? Olha só como eu vou distribuindo esse marfim aí. Umas pequenas sujeirinhas de pincel, pincel número 0. E vou descendo e deixando dessa forma a minha pinha. E o nosso desenho, gente, eu vou parar aqui, vou agora esperar secar para poder dar continuidade a ele. Miriam, eu espero que tenha lhe ajudado, você tenha conseguido entender melhor como eu tô conseguindo fazer esse processo, a pintura dessa guirlanda. Logo mais eu volto pra gente colocar a nossa segunda camada de tinta para você ver como ela é colocada aí em cima de tudo isso. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!